Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, convictos. Não, misericórdia. Paz do Senhor, convictos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo de número 6, verso de número 12. Livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 12. Enquanto vocês acham o texto sagrado, quero aqui louvar a Deus pela graça e pela oportunidade que Ele tem nos dado de servir a essa casa. Eu fico honrado de poder estar aqui. Vinícius, obrigado, viu, pela oportunidade. O Marconi não está aqui, mas deixo aqui o meu registro, tio Fernando. Deus abençoe vocês, tá bom? Pelo apoio que vocês sempre dão. Sinto honrado de estar aqui, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero agradecer a minha esposa, que está aqui comigo, pelo apoio de sempre, meus pais. Estou feliz de ver o Juninho aqui. Deus abençoe, viu? Caleb, Malana. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 12. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado na minha versão. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem valoroso. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e tu salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Amém. Somente até aqui. Depois os menininhos do teclado, cadê ele? O menino que está aqui. Depois nos ajuda, Miller. Deus abençoe vocês, tá bom? Gente, o texto que nós lemos começa a nos falar de um sentimento que, para mim, é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Um sentimento de incapacidade, um sentimento de você não poder fazer alguma coisa, um sentimento que você não consegue agir, você não consegue ter forças para fazer alguma coisa. Um dos piores sentimentos é quando nós nos sentimos recuados, sem capacidade alguma de fazer algo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu casei, nós vamos fazer 6 meses de casamento, eu e minha esposa. Dá glória a Deus que foi difícil conquistar essa menina. Mas no primeiro mês de casados, nos aconteceu algo que me veio esse sentimento. Nós saímos para trabalhar e de manhã 2 indivíduos entraram na nossa casa e roubaram todos os nossos eletrodomésticos lá, televisão, notebook, tudo que eles tinham para pegar, eles pegaram. E quando nós chegamos em casa, o sentimento que me veio foi: rapaz, tudo aquilo que nós projetamos, tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós suamos, tudo aquilo que nós projetamos para conquistar, para realizar, para poder ter, foi levado de uma hora para a outra. E o pior sentimento não é o da perca, mas sim da incapacidade de fazer alguma coisa, Neemias. É um dos sentimentos mais terríveis que alguém pode sentir. O sentimento de não poder fazer nada. O texto que nós lemos nos começa a dizer, no capítulo 6, que Israel estava vivendo exatamente esse sentimento. Um sentimento porque eles estavam vivendo uma gangorra espiritual.
Juízes, em todo o seu livro, vai nos dizer dessa gangorra. Ora, Israel estava perto de Deus, ora, Israel estava longe de Deus. Ora, Israel tinha um líder que empurrava eles para perto de Deus, ora, Israel tinha um líder que afastava eles de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, ao longo de todo o livro, a Bíblia vai nos dizer de diversos momentos em que Israel estava perto de Deus e Deus os prosperava. Mas quando Deus os prosperava, Israel se afastava e começava a idolatrar outros deuses. E quando Israel começava a idolatrar outros deuses, a Bíblia dizia que Deus os abandonava. E quando Deus os abandonava, a Bíblia diz que outros povos dominavam Israel. Outros povos tinham domínio de Israel. E aí quando Israel percebia, voltava-se para perto de Deus novamente. E quando voltava para perto de Deus, Deus libertava o povo. No capítulo 6, Israel está vivendo justamente essa gangorra. Só que Israel está longe de Deus. E o texto vai dizer que Israel longe de Deus, o texto vai dizer que Deus abandona e deixa que os midianitas prevalecessem sobre Israel. O texto vai nos dizer que os midianitas, Cleito, eram um povo diferente. Eles não chegavam até o Israel e matavam as pessoas. O texto vai dizer que os midianitas, eles agiam de uma forma diferente, Fernando. Os midianitas, eles tinham uma estratégia diferente de agir. Eles chegavam, e quando eles chegavam perto da colheita. Israel, ele plantava. Israel, ele aguava. Israel preparava a terra. Israel fazia tudo. Investia em sementes. Israel fazia de tudo para que pudesse colher. Israel projetava com a sua colheita, projetava com as suas sementes, projetava com a sua plantação, só que quando estava perto de colher, os midianitas subiam e pegavam toda a sua colheita. O texto vai ser tão claro, que o texto vai nos dizer que nem animais sobrava em Israel. Os midianitas levavam tudo. Ou seja, os midianitas só ficavam de longe. Pode sonhar, pode projetar, pode investir, pode suar, pode trabalhar, porque quando você estiver perto de colher, eu vou chegar e vou pegar tudo para mim. E o texto vai dizer que eles não estavam somente um ano assim, Neemias. O texto vai dizer que eles não estavam 2 anos vivendo desse ciclo dos midianitas subirem e pegarem tudo que eles tinham. Não, o texto vai dizer que eles estavam há 7. Quantos anos? 7 anos. Imagina você trabalhar 1 ano e no final, quando chegar na hora de receber, não ter nada. Imagina você trabalhar por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A Bíblia vai dizer que o povo já estava começando a perecer. O diabo, ele não precisa te tirar do ambiente. O diabo, ele não precisa te tirar da geografia. Ele quer te enfraquecer. O diabo, ele não precisa destruir ou acabar com o seu relacionamento. Ele enfraquece. O diabo, ele não precisa te tirar daqui da igreja. Só basta ele te tornar um crente incrédulo aqui dentro. É assim que os midianitas estavam fazendo. Pode sonhar, pode trabalhar, pode ficar aonde você está. E aonde eles estavam não era um lugar aonde Deus não queria que eles estivessem. Gente, nós estamos falando de um povo que estava na terra que Deus havia prometido. A geografia onde eles estavam era a geografia que Deus queria. Era a geografia que Deus havia implantado eles lá. A única coisa que eles estavam fazendo era o propósito dentro da geografia que Deus havia colocado eles. O maior perigo é você estar aonde Deus quer que você esteja, mas não vivendo o que Deus quer que você viva. Oh, aleluia!
E quando Israel está vivendo isso, a única coisa que sobra para o povo é ir para as cavernas. O texto vai nos dizer que o povo agora começou a ir para as cavernas. Por que eles iam para as cavernas? De medo. Eu vou sair da geografia, vou para um lugar apertado, vou para um lugar escondido, vou plantar somente aquilo que eu posso sobreviver e vou ficar lá. O texto vai dizer que o povo estava vivendo em cavernas e montanhas. Quando a gente vive na geografia que Deus quer, mas não vive o que Deus quer, a única coisa que nos sobra é ter que sair e viver em cavernas. E nas cavernas são lugares apertados. E aí o inimigo está feliz, porque você está vivendo em lugar apertado, mente apertada, pensamentos apertados, sonhos apertados. Mas o Eterno nessa noite brada aqui nesta igreja dizendo: volte a sonhar, saia dessa caverna, saia desse ambiente apertado, volte a projetar, volte a sonhar, volte a trabalhar, volte, saia dessa caverna. O texto vai dizer que era os midianitas. Isso aqui me impressiona, Juninho, porque os midianitas não é um povo longe. Os midianitas é da descendência de Abraão. Aqueles que estão atacando Israel não são pessoas de longe, são pessoas de perto. Moisés, quando foge do Egito, quem acolhe ele é as terras de Midian. É Jetro, sacerdote de Midian. O ataque está vindo de alguém que um dia o ajudou. O ataque está vindo de alguém que um dia foi aliado, foi amigo. E na vida da gente às vezes é assim, Vinícius. Muitas das vezes o ataque não vem de pessoas desconhecidas, mas vem de pessoas que estão de perto, que fazia parte da sua casa, que fazia parte do seu ciclo de amizade, que fazia parte de sua ambiência da vida. Só que o povo decide fazer uma coisa. O povo nessa aflição, o povo decide fazer uma coisa, Vinícius. O texto vai nos dizer que o povo, ele acha uma estratégia, Cleito. E qual é a estratégia? Eu vou clamar. Eu vou clamar. O texto vai dizer que o povo se reúne para clamar a Deus. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo assim: rapaz, eu tenho uma estratégia boa. Qual é? Vamos clamar ao Deus de nossos pais, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Ele pode nos livrar dos midianitas. O texto vai dizer que o povo se juntou e clamou a Deus. A solução para a sua vida está em clamar. Eu vim aqui clamar. Quem veio? Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão e começar a clamar ao Deus? Os deuses. O texto vai nos dizer que o povo clama. E quando o povo clama, Deus responde. Aleluia. É engraçado porque quando eu li o texto, eu falei assim: rapaz, Deus vai descer e vai vir com a resposta. Eu vou livrar vocês. Mas a resposta foi diferente. A resposta de Deus, versículo 10, coloca para nós. Versículo 10. Versículo 9, perdão. Versículo 8. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel:
do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu esperava que Deus descesse e falasse assim: eu vou livrar vocês dos midianitas. Mas Deus, ele tem uma resposta diferente, Cleito. A resposta de Deus é fazendo uma comparação, fazendo uma lembrança a eles. Vocês sabem de onde eu tirei vocês. Se a gente for olhar, a gente vai ver que o Egito foi a primeira potência mundial que já existiu. Até hoje nós estudamos todas as engenharias dos egípcios. Até hoje nós nos impressionamos com as pirâmides. O Egito era uma fortaleza. O Egito era algo poderoso. Aí Deus está dizendo assim: olha, eu tirei vocês de lá. Eu quero lembrar vocês, eu quero comparar para vocês da onde eu tirei e aonde vocês estão. O que é os midianitas perto dos egípcios? Deixa eu te falar uma coisa. Você está preocupado com uma coisa muito menor daquilo que Deus já fez na sua vida. Tem gente que está aqui, mas Deus faz lembrar. Lembra da onde eu tirei você. Lembra daquilo que eu já fiz na tua vida. Lembra da tua história. Lembra daquilo que eu transformei. Lembra do jeito que eu te tirei de lá. Lembra como eu fiz. Lembra da onde você veio. Eu te tirei do Egito. O que são os midianitas? Orabacandarabahas. O texto diz que o profeta vai embora, o povo fica em silêncio. Só que o texto continua. E o texto vai começar a nos dizer sobre um jovem, Gideão, Miriam. Deixa eu só contextualizar você sobre Gideão aqui. Gideão era um jovem. E o texto vai dizer o que ele estava fazendo. O texto vai dizer que ele estava malhando trigo no lagar. Era um jovem corajoso. Não saiu da geografia de Deus. Aleluia. Mas estava com medo. Porque ele estava escondido. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar em uvas. Preste atenção, olhe para cá. O texto vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar, um lugar apertado, um lugar escondido, com medo dos midianitas. Aleluia. O texto vai dizer no capítulo 8, que esse Gideão já havia perdido 2 irmãos ao longo desses 7 anos. Porque o texto no capítulo 8 vai dizer que Gideão olha para os amalequitas e diz assim: se vocês não haviam matado meu irmão, eu não os mataria agora. Então perceba, é um homem que está batalhando, não desistiu, está no lagar, com dores, no luto, mas está lá. Aleluia. Malhando trigo. E eu gosto de imaginar. Eu imagino o Gideão. Está difícil, mas eu não vou parar. Está complicado, mas eu estou aqui. Só que o texto vai dizer que o anjo do Senhor, e quando nós traduzimos aqui, quando diz o anjo do Senhor, é o próprio Deus, a teofania de Deus. O texto vai dizer que o anjo do Senhor estava debaixo de uma árvore, olhando para Gideão. Aleluia. Observando Gideão. Eu imagino o anjo sentado debaixo da árvore, Vinícius, com a vista longe, e Gideão malhando trigo. Está difícil, mas eu não vou parar. Está difícil, mas eu não vou parar. Está difícil,
mas eu não vou parar. Está complicado, mas eu não vou parar. Está doendo, mas eu não vou parar. Deixa eu te dizer, todas as vezes que você clamou, mesmo doendo, o anjo do Senhor lhe observava. Todas as vezes que você clamou, mesmo em feridas, o anjo do Senhor lhe observava. Ou você acha que você está de pé por conta das suas forças? Ou você acha que você está de pé por conta dos seus braços? Mesmo que você não está vendo o anjo do Senhor, ele te observa. Mesmo que você não veja o mover do anjo do Senhor, ele te observa. Há um Deus de excelência com os olhos fitos em você. Nas madrugadas ele te olha, nas lágrimas ele te olha, lavando louças e reclamando da vida, murmurando às vezes, ele está te olhando, ele está te contemplando, ele te observa. Existe um Deus que está te observando. Há um Deus que lhe observa, há um Deus que lhe observa, e enquanto Ele te observa, Ele renova as suas forças. Enquanto Ele te observa, Ele renova as suas forças. Enquanto Ele observa, Ele renova as suas forças. Oh, aleluia. O texto vai dizer que quando o anjo chega até Gideão, o anjo vai lhe pronunciar algo, no mínimo, perceptível. O anjo vai dizer: o Senhor é contigo. Só que Gideão, ele é sincero com Deus, Neemias. Porque quando Deus olha para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, Gideão, ele vai fazer um desabafo com Deus. Gideão, ele vai dizer assim: mas se o Senhor é conosco, por quê? Por que nos sobreveio essas coisas? Se o Senhor é conosco, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é conosco, como é que nós estamos sofrendo há 7 anos? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Orabacandarabahas. Cadê o Deus? E Gideão, ele é ousado. Ele vai dizer assim: cadê o Deus que meus pais me falavam dizendo, com mão forte nos tirou do Egito? Cadê esse Deus? Eu imagino como estava o coração de Gideão. A dor, a aflição que Gideão estava sentindo. Bastou uma pergunta do Altíssimo para Gideão lhe desabafar. Só que a resposta de Deus é linda demais. Porque enquanto Gideão, Marconi, está querendo as respostas dos porquê, Deus já está olhando lá na frente e dizendo: Gideão, vai nessa tua força. Enquanto Gideão está dizendo: por que, Deus? Por que disso? Por que eu estou passando por isso? O porquê eu estou passando por aquilo? O porquê me aconteceu isso? O porquê de tanta dor? Deus está dizendo: larga esses porquê, larga essas dúvidas de lado. A palavra que eu lanço sobre você é: vai nessa tua força, Gideão. Você chegou aqui cheio de indagações: por que, Deus? Por que disso? Por que aquilo? Deus está dizendo: larga esses porquê. Eu sei do que você precisa de força. Então toma força para continuar. Você não precisa das indagações respondidas da minha parte. Você precisa de força.
Há uma graça aqui nesse ambiente para renovar pessoas aqui. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, porque o Eterno está dizendo aqui para esta casa: eu vou renovar as suas forças hoje. Eu vou renovar as suas forças hoje. Eu vou renovar as suas forças. Oh, aleluia. O Espírito Santo me faz lembrar Jesus no Getsemane. A única coisa que Jesus queria naquele Getsemane era que o cálice fosse tirado. Tanto é que Jesus orava a Deus: Deus, tira esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. O texto em Lucas vai dizer que Deus envia anjos do céu. O texto vai dizer que Deus envia anjos do céu. E o texto vai dizer que esses anjos renovam as forças de Jesus. Jesus estava pedindo: tira de mim este cálice. A vontade dele era essa. Mas só que aí ele disse assim: todavia seja feita a tua vontade. E sabe qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que as forças de Jesus fossem renovadas. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você chegou aqui com a vontade de desistir, com a vontade de voltar para trás, com a vontade de largar tudo, mas a sua vontade é essa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a vontade de Deus é renovo de suas forças, renovo de suas forças, renovo de suas forças. Eu vou falar isso aqui até você receber: renovo de suas forças. Você não vai voltar para trás, você não vai desistir, você não vai voltar. A força de Deus te encontra hoje e te renova. Ele te renova. Ele te renova. E é engraçado, porque talvez Gideão tenha falado assim: que força é essa? Porque muitas das vezes nós não reconhecemos a força que temos, Marconi. Porque realmente nós não temos força, Vinícius. Oh, aleluia. Talvez Gideão tenha olhado para dentro de si e falado assim: força? Que força é essa, sendo que a única vontade minha é de desistir? Que força é essa, se a única vontade que eu tenho é de chutar o pau da barraca? Que força é essa, que a única vontade que eu tenho é de largar esse lagar e ir para o meio da caverna também? Mas Deus está dizendo: a força que existe dentro de você, você nunca vai conseguir olhando para dentro de você, porque a sua força não está em você, a sua força está no Deus que te enviou. É por isso que Deus vai olhar para Gideão e vai dizer para Gideão: não te enviei eu? Não te enviei eu? Aleluia! O texto vai continuar. E é interessante, eu já encerro. É até 9. E eu já encerro. É interessante que, e eu preciso falar isso daqui, é que Gideão vai falar assim: mas Senhor, espera um pouquinho aqui, espera um pouquinho que eu vou lá dentro de casa, eu vou preparar um alimento para você. Gideão foi lá dentro, preparou o alimento, Neemias, voltou e ofereceu para o anjo. Aí eu fiquei pensando, Dani, por que Gideão não convidou o anjo do Senhor para ir lá para a casa dele? Não era mais fácil do que ele ir lá, fazer e voltar? Aí depois eu entendi. Depois que tem um diálogo e a gente, por causa do tempo a gente vai correr, depois que tem um diálogo entre Gideão, o sacrifício e tudo, o anjo do Senhor vai olhar para Gideão e vai dizer assim: Gideão, sabe a estátua que está lá dentro da tua casa? De Baal? Pois é.
para eu dar a vitória a você, Gideão, eu preciso que você faça algo. Quebre a estátua. E tire o poste de Azerá de lá de dentro. Mas Senhor, é do meu pai. Não, Gideão, só faz o que eu te ordeno. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu já vou encerrar. Tem muitas vezes que o que impede de Deus nos dar a vitória são os Baals dentro da nossa casa. Olhe para cá, olhe para cá. E Baal não significa ter uma estátua lá dentro. Baal é tudo que tira a atenção de Deus. Deixa eu te dizer, ei adolescente, o que é que está tirando a tua atenção de Deus? Quais que são os Baais que a gente precisa retirar de dentro da nossa casa? Oh, aleluia. Deus está dizendo, destrua esses Baais. Destrua tudo aquilo que tira a tua atenção do centro da minha vontade. Destrua tudo aquilo que tira a tua atenção do meu propósito. Destrua tudo aquilo que tira a tua atenção da minha casa. Destrua tudo aquilo que tira a atenção dos céus. Destrua os Baais. Fique de pé. Posso, pastor? E a gente já vai encerrar. Deixa eu dizer uma coisa. Eu só vou encerrar a mensagem. Eu queria 2 adolescentes corajosos. Posso, pastor? 2 adolescentes corajosos para a gente ensinar como é que foi a guerra. 2 adolescentes, rapidão. 2 adolescentes, pode vir. Rápido. Aproveitar a participação de vocês. Vem cá. O texto vai dizer que Gideão recebe a ordem do Senhor. E o texto vai dizer que a ordem do Senhor era: Gideão, separa o pessoal. E aí a gente vai perceber que Deus faz o filtro, ainda tem muita gente, sobraram 300. E aí os 300, o texto vai dizer que Deus dá uma estratégia para Gideão. Aleluia. E a estratégia de Gideão, que Deus deu para Gideão, era a seguinte: Gideão, separa 3 grupos de 100. Quantos grupos? 3 grupos de 100. E Gideão separou. E aí Deus diz assim: olha, Gideão, você vai fazer o seguinte: separa na sua mão uma trombeta, um cântaro. Separa na outra mão, Gideão, um vaso. E dentro desse vaso, Gideão, você coloca tochas. Olhe para cá, não perca atenção não. A estratégia era ter em uma mão a trombeta, na outra mão o cântaro, e dentro do cântaro a tocha. Vem cá. Era quantos grupos? 3 grupos de 100. E aí Gideão separou os líderes. Um líder ficava com 100, outro líder ficava com mais 100, e outro líder ficava com mais 100. Você é um dos líderes, beleza? E você, vem cá. É outro líder, beleza? E cada líder tinha 100 pessoas. Aí Deus diz para Gideão: Gideão, eu vou lhe dar a estratégia. E a estratégia é essa: você está com um cântaro na mão. Dentro do cântaro você tem tocha, e na outra mão você tem trombeta. Tudo que você fizer, Gideão, os outros grupos vai repetir, beleza? Então Gideão começou, irmão. A estratégia era essa. Tudo que Gideão fazia, os outros grupos replicavam. Aí imagina comigo, Vinícius, Gideão chegando, e o grito de guerra era o seguinte: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Aí o texto vai dizer que Gideão liderava. E aí Gideão começou a tocar as trombetas. E quando Gideão tocava as trombetas, os outros líderes também tocavam. E Gideão tocando a trombeta e o povo gritando: por Gideão e pelo Senhor e por Gideão. Eu imagino que os amalequitas e os midianitas que estavam lá embaixo, Cleito, só pelo barulho da voz, os mais leves de sono começou a acordar. Mas que negócio é esse?
Tá vindo um exército aí. Aí Deus vai dizer assim: olha, quando você, Gideão, quebrar o cântaro no chão, os outros grupos também vão quebrar. Aí imagina comigo, Gideão com 100 quebrando. Pai! O outro aqui com os outros 100 quebrando também. Pai! E os outros aqui também quebrando. Pai! Geralmente, irmão, o povo ficou doido. O texto vai dizer que o texto vai dizer que os amalequitas e os midianitas acordaram, desorientados com aquele barulho. E o texto vai dizer que eles próprios se mataram. Gideão não precisou naquele momento, nem batalhar com a sua força do braço. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa noite, Deus vai te dar estratégias do céu. E a estratégia que Deus vai te dar não tem a ver com sua força do braço. Oh, aleluia. Ramanarabaya seri. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Riminaraya siribikandarabahasya. Ramanarabakandarabahasya. Deus vai lhe dar estratégias aqui nessa noite. E a estratégia que Deus lhe dá não tem a ver com a força do seu braço, não tem a ver com o seu poderio de fala, não tem a ver com a sua influência, tem a ver com obediência. Deus vai lhe dar. Só quem precisa de estratégias do céu, vem aqui na frente. Quem precisa de cura, vem aqui na frente que a gente vai orar por você, meu irmão. Oh, aleluia. Mas vem correndo que os irmãos vão orar por você. Você que precisa de estratégias do céu, você que precisa de força do céu, você que precisa de renovo dos céus. Orabacandarabahas. Orabacandarabahas. Deus vai dar estratégias aqui pra gente aqui nessa noite. Deus vai dar renovo pra gente aqui nessa noite. Oh, aleluia. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Recebe renovo da parte de Deus aí agora. Se o mar está na frente, Recebe renovo da parte de Deus aí agora. Orabacandarabahas. Deus se comove. Recebe estratégias da parte de Deus aí agora. Orabacandarabahas. Oramanarabacandarabahas. Siribicandarabahas. Você em casa, receba renovo da parte de Deus aí agora. Receba estratégia de Deus aí agora. O inimigo vai bater em retirada. Oh, aleluia. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, Em nome de Jesus. Recebe renovo da parte de Deus aí agora. Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orabacandarabahas. Em nome de Jesus. o reino de Deus
Deus está vencendo essa batalha por você, irmão. Deus está batalhando essa batalha por você, irmão. Oh, aleluia. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Em nome de Jesus. Venha pela Uribicarabahas, Seribicandarabahas. Nanarabacandarabahas. irá te dar. Ai, Merecia. Araiaquiahas. Cantar louvores ao Senhor. Seremaiahas. Antes Araianarabacandarabahas. de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir. E você vai Segura um momento. A equipe de louvor, segura um momento. Segura um momento. Eremaiahas, Idicaiahas. Aianahas. O Espírito de Deus me manda fazer isso. Eu preciso de todos os líderes aqui na frente. Se você é líder de departamento, líder da sociedade, líder da sua casa, líder, todos os líderes, eu preciso que você fique aqui na frente. Vem correndo. Trabalha série bicanda arabahasia. Naya simicanda. Neraya siribicanda. Vem cá, vem cá. Namaya suribicanda. Isso aqui é algo profético da parte de Deus. Nós estamos vivendo em tempos de batalhas espirituais. E vocês líderes enfrentam batalhas todos os santos os dias. Só que hoje o Espírito de Deus me impulsiona a fazer algo profético aqui. Raya seri bicandarabasuri bicandarabahasia. E algo profético é o seguinte: Deus vai dar a vocês estratégias novas para liderar em todas as áreas que vocês lideram. Ramanaraya seri bicandarabahasi. O Vinícius vai fazer essa oração. Deus vai dar estratégias novas a vocês. Ramanaya Seribicandarabahasia. Eu declaro estratégias novas a vocês. O inimigo não vai prevalecer contra a igreja. O inimigo não vai prevalecer contra adolescentes. O inimigo não vai prevalecer contra a sociedade. O inimigo não vai prevalecer contra a igreja. O inimigo não vai prevalecer contra a casa do servo do Senhor. Deus está dando estratégias novas a partir de hoje.